Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus para todos. Quero trazer para nós nesta manhã uma palavra e eu quero que você pense comigo. Você já parou para pensar ao longo da história da humanidade? A gente sabe que sempre existiu o mal e o bem, sempre existiu. E assim, parece que sempre o mal vence. Existem até pessoas que dizem que a maioria é o bem, mas infelizmente a gente gostaria muito que fosse assim, né? Que a maioria fosse do bem, mas infelizmente a realidade não é essa. Ao longo da história da humanidade a gente vai ver que para cada geração o mal sempre foi em números maiores. Você pega, por exemplo, a história da geração de Noé. A Bíblia diz que toda a geração de Noé, os homens eram maus, o tempo inteiro mal, e apenas Noé agradou a Deus. Depois da história de Noé, nós vamos entrar na história dos juízes ali de Israel e vamos perceber que sempre a maioria das pessoas acabavam se deixando levar pelo mal, ser usada pelo mal, praticando o mal. Vamos ver também na história de Davi, né, que Davi sempre teve que lutar com situações ali que ele estava sozinho, como por exemplo na luta contra o gigante Golias. E vamos caminhando pela história da humanidade, a gente sempre vai percebendo que o número de pessoas envolvidas com o mal sempre foi maior do que o número de pessoas envolvidas com o bem. Se você pega a história do profeta Elias, lá em 2 Reis 17, 18, 19, esses capítulos aí vai contar detalhadamente um período da história de Israel que todo Israel havia se corrompido e ficou só o profeta Elias, e depois diz Deus que tinha mais 7.000 joelhos, mas na batalha em si ali, a Bíblia narra que Elias foi sozinho para o Monte Carmelo defender o bem, que é a palavra de Deus. E contra ele tinham 850 profetas do mal, que eram 400 profetas que defendiam que Baal era Deus e 450 que defendiam um Deus chamado Azera. Então nós temos ali novamente o maior número de pessoas aprisionadas pelo mal, pela falta do entendimento da palavra de Deus, e acabam se tornando escravos do mal. O nosso contexto social não é diferente, a gente não pode se iludir que o maior número de pessoas é do bem, porque não é real isso. Infelizmente é uma realidade, a gente tem que lidar com a realidade, não adianta fugir dela. A maioria das pessoas tem se deixado escravizar pelo mal. Mas por que sempre o mal, entre aspas, vence aqui nesse mundo? Porque o mal, ele traz propostas interessantes, inteligentes, interessantes, e que até por um tempo pode solucionar problemas, resolver problemas e trazer soluções imediatas, rápidas. Se você pega, por exemplo, Mateus 4, se você é estudioso da palavra, ou mesmo que você não seja, leia Mateus 4, da igreja, da obra de Deus, adversário do bem, senhor do mal. Se você pega esse momento ali de Jesus sendo tentado, você vai ver que as propostas do mal eram, no mínimo, interessantes, traziam soluções imediatas e ofereciam tudo que o homem que tem o amor nas coisas passageiras gosta. Por exemplo, uma das coisas que o mal usou ali, ele disse para Jesus assim:
se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A Bíblia diz que Jesus estava num contexto ali que ele estava com muita fome. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus ficou 40 dias sem comer. Então a fome do corpo físico de Cristo era extrema. E a proposta do mal para Jesus era: transforme essas pedras em pães. O mal sabia que Jesus tinha poder para isso. Jesus tem todo o poder. E ele só queria que Jesus usasse o poder para um propósito errado ou fora do tempo. E aí então Jesus deixaria de ser Deus, porque Jesus estaria obedecendo o mal e praticando o mal. Porque o que é praticar o mal? Praticar o mal é quando a gente faz algo ou vive de maneira que contraria a palavra de Deus. Então veja que a proposta de Satanás ali era inteligente. O tentador ali trouxe uma proposta inteligente. Por quê? Porque Jesus estava com fome. Nas entrelinhas, Satanás estava demonstrando uma preocupação com Jesus. Você está com fome, use o seu poder. Transforme essas pedras em pães. Veja que por trás da tentação havia uma sutileza do mal. Você está com fome, apenas resolva o seu problema, você tem poder para isso. Porém, Jesus não podia, e nem pode, nem faria nada que viesse com uma roupagem, com um aconselhamento do maligno. Jesus obedeceu 100% ao Pai. E aquele não era o momento para Jesus se alimentar ainda. O momento era outro. E o poder de Jesus não era para ser usado daquela forma, naquele momento. O poder de Jesus era para outras situações. O poder de Jesus era para curar, para libertar, para salvar os que nele crescem, para abençoar, para trazer vida. E Satanás, naquele momento, ele faz uma tentação carregada de uma ideia assim: você está com fome, Senhor, resolva o seu problema. Veja que o mal, ele vem com uma roupagem inteligente, que traz soluções imediatas, e que tem uma ideia de que ele está preocupado com a gente. Afinal de contas, Jesus estava sofrendo com fome. Coitadinho de você, Jesus. Você está sofrendo, você ficou 40 dias sem comer. Que isso? Use o seu poder a seu favor. Se você observar, você vai ver que o mal, ele sempre atrai as pessoas por causa dessa roupagem, dessa aparência. A pessoa está com dificuldade financeira, por exemplo, ele vem e sugere: olha, caminhe por esse caminho, olha, tem essa forma. Por que nós vivemos um mar de corrupção? Por que o mal aparentemente está vencendo? O mal vai vencer por um tempo. E não podemos nos enganar, aqui neste mundo o mal ele vai crescer cada vez mais. Porque a palavra de Deus fala das 7 taças da ira de Deus em Apocalipse. Mas qual é o livro de Apocalipse? Em que lugar da Bíblia ele está? Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse fala de acontecimentos futuros. Apocalipse fala do juízo final. Apocalipse aponta para o fim. Então você vai ver que muitas coisas que Deus vai julgar não vai ser agora. Por isso que as pessoas estão sendo levadas pelo mal e achando que estão se dando bem. As famosas vitórias, né? Se a gente olha, por exemplo, o cenário político do mundo, as pessoas praticam todo tipo de princípios malignos para suas eleições, e quando chega no dia da eleição elas festejam, né? Nós tivemos vitória. Por quê? Porque o mal, ele apresenta isso mesmo.
A ideia do mal é te iludir, é nos iludir com soluções imediatas, com soluções inteligentes, porque Jesus podia ser inteligente e usar ali o seu poder para transformar a pedra em pão. Jesus podia saciar a sua fome imediatamente, porque se Jesus transformasse aquela pedra em pão, não seria qualquer pão, ia ser um pão maravilhoso, porque tudo que Jesus faz com seu poder é maravilhoso. Então veja que o mal, ele tem uma proposta inteligente. Ninguém sai por aí praticando o mal porque o mal não lhe dá alguma recompensa. Pelo contrário, o mal tem recompensas e elas são imediatas, elas são rápidas. Por exemplo, você quer enriquecer hoje, o mal te oferece muitos caminhos rápidos, rapidinhos. Qualquer ser humano hoje que queira enriquecer financeiramente, o mal vai te dar caminhos imediatos, rápidos, meios, formas. Ele vai te inserir em contextos, vai te colocar perto de pessoas influentes, gente que vai deturpar a justiça para te proteger, que vai fazer o dinheiro valer mais que a justiça na sua vida. Ele vai te fazer enriquecer rapidamente, comprar carros que talvez você nunca sonhou na sua vida em ter, construir mansões, adquirir poder, fama. O mal oferece tudo isso. Ninguém sai por aí praticando o mal porque o mal é mal, porque ele vem com uma roupagem, o demônio aparece com um chifrão, com olhos de fogo, matando as pessoas. O mal é sutil, o mal é inteligente, o mal é sagaz, o mal ele tem tudo que o ser humano que gosta de dinheiro, de fama, de poder, ele oferece isso. Veja que depois do pão, ele chega em Jesus e diz assim, então, aí Jesus responde dizendo assim, mas nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus disse, está escrito. Então veja que o mal se vence pela palavra. Jesus venceu Satanás pela palavra de Deus. Não adianta querer vencer o mal com armas humanas, que você vai acabar descendo o nível do mal. Por isso que quando alguém te agride, te persegue ou faz algo contra a sua vida, você não pode caminhar pelo mesmo caminho, porque aí você vai entrar pelo mal. E a Bíblia diz assim, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, quando nós recebemos o mal, ou alguém pratica o mal contra uma pessoa, essa pessoa precisa, em contrapartida, praticar o bem. Por quê? Porque o mal nunca vai ser vencido com o mal. Violência gera violência e por aí vai. Então, o mal precisa ser vencido com o bem. E Jesus venceu o mal dizendo o que estava escrito na palavra. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é a Bíblia Sagrada. Então, Jesus venceu o mal citando a palavra. E aí, então, o Satanás ele não desiste, porque ele primeiro tenta iludir o ser humano com a aparência das riquezas, com a solução imediata dos problemas, com o enriquecimento rápido e por aí vai. Aí ele não consegue, ele vem de outras formas. Aí ele falou para Jesus assim, então já que você não quer transformar, né? Estou parafraseando ali, imaginando o diálogo assim de uma forma mais abrangente. Aí então o tentador tenta ele de outra forma. Então, você é filho de Deus, então está escrito. Aí ele vem e usa a Bíblia, ele usa a palavra e dá para ela um outro sentido. Satanás também usa a Bíblia, ele conhece a Bíblia. Então, conhecimento da Bíblia não demonstra a presença de Deus, porque Satanás também conhece a Bíblia. O que demonstra que Deus está na vida de uma pessoa é a obediência à palavra. Satanás conhece, mas não obedece. Quando é que nós podemos dizer Deus habita em mim? Quando eu conheço a palavra de Deus e pratico. Então, na prática da palavra está a presença de Deus. Mas Satanás citou a Bíblia, ele disse assim, está escrito que se você for cair de algum lugar,
ou se você for sofrer algum mal, o Senhor dará ordem ao seu respeito e os anjos vão te guardar. Aí Jesus, que conhecia a palavra também, que viveu pela palavra, respondeu ao versículo que Satanás citou com outro versículo, ou seja, a Bíblia responde a Bíblia. E Jesus disse, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, ou não põe à prova o Senhor teu Deus. Jesus estava dizendo que realmente Deus deu ordem aos seus anjos para guardar seus filhos. Mas Deus falou num contexto em que eu não sei de um eminente perigo. Eu estou andando, por exemplo, na BR com um carro e de repente vai ter uma pessoa embriagada ou algum perigo e Deus de alguma maneira interfere naquilo ali e me livra. Era disso que Deus estava falando. Ele não estava falando de eu subir num lugar alto e me jogar de lá para Deus me cuidar, para pôr Deus à prova. Vamos ver se Deus realmente envia o seu anjo para cuidar dos seus. Então veja que o mal ele só é vencido pela prática do bem. E como a maioria vive praticando o mal, por isso que o número do mal sempre é maior. Mas terminando aqui a nossa reflexão, para não ficar tão longo o vídeo, o que vai acontecer com o mal? O mal vai sempre ganhar? Quem praticou o mal, quem viveu na prática do mal, vai sempre se dar bem? Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que o início do sucesso de alguém que pratica o mal é muito bonito, o meio é muito bonito, né? O mal traz acesso a coisas que o bem exige perseverança, o bem exige obediência, o bem exige fidelidade, o bem exige justiça, amor ao próximo e depois a nós, ou seja, o bem exige que a gente ame as pessoas assim como nós devemos nos amar. Então o bem é todo um processo, porque Deus precisa que a gente valorize o que Ele nos dá, então Ele nos ensina a conquistar, com trabalho, com dignidade, com perseverança, com persistência, com muita dedicação. E o mal passa por cima de tudo isso. O mal te dá na mão e diz, olha aí, eu te dou tudo isso. Só que nós sabemos que isso é um grande castelo de areia e que em algum momento tudo isso vai ruir. Mas digamos que o mal se dê bem e está tudo muito bonito, e o mal compra, tem dinheiro, e compra juízo, e compra... Estamos vivendo aí o tempo das compras da justiça em todos os setores, e justiça sendo vendida. Então, o mal sempre vai ter uma aparência de, eu venci, e o bem, vocês são os tontos, uns ingênuos, vocês que trabalham, vocês que são obedientes, vocês que cumprem com a cidadania, que pagam seus impostos, vocês são um bando de tontos, gente. Não, eu não faço nada disso, e olha como eu estou, olha a minha casa, olha meu carro, olha a minha posição, olha a minha função, eu estou aqui próspero, eu venci, vocês estão aí, trabalhando. Que é isso, gente? Deixa disso. O mal tem essa ideia de que o bem é um povinho tonto, que não sabe discernir, ingênuo, que vive aí com Deus, que esse Deus, coitadinho desse Jesus que morreu pregado na cruz, se ele fosse Deus, como é que morre pregado? Então a ideia assim do mal é escrachar com quem vive no bem, é dizer assim, você é um tonto, né? É aquela ideia, a pessoa vive te prejudicando, você está ajudando ela, larga de ser tonto, você é muito bobo, você é muito... E aí vai usando termos pejorativos que às vezes não dá nem para falar aqui. Mas Apocalipse vem aí. E assim como foi nos dias de Noé, assim será o dia da vinda do Filho do Homem. E ele vai se cumprir. Que Apocalipse, pastor? Veja se eu creio em Bíblia. Bíblia o quê? Bíblia o quê? Que Bíblia é uma palavrinha escrita por mão de comedor de feijão. Vê se eu tenho tempo para ficar crendo em... Mas não interessa se você crê ou não, ela vai se cumprir. Tanto que tem se cumprido. Mateus 6 está se cumprindo.
Jesus disse que nos últimos dias haveriam pestes, pragas, fomes, terremotos, guerras, pais matando filho, filho matando pai, está tudo aí, diante da tua face. Então, veja, se você crê, a Bíblia vai se cumprir. Se você não crê, ela vai se cumprir do mesmo jeito. Deus não precisa que você creia para Ele cumprir a palavra dEle, nesse sentido. Ele precisa que você creia para Ele cumprir a palavra dEle na tua vida, te abençoar. Mas para Ele cumprir o plano geral com a humanidade, Ele não depende de alguém crer. Deus não está deprimente lá no céu, coitado, aquele ali não crê em mim, diz que não existe. E ele está triste, depressivo. Deus está acima de todas as coisas, Ele tem um plano perfeito e Ele vai cumprir o seu plano, literalmente, sem nenhuma exceção. E Apocalipse vem aí. E no livro 16, ou no capítulo 16 de Apocalipse, você vai encontrar ali as 7 taças da ira de Deus. Meu irmão, taças ali é uma linguagem de figura para que o ser humano entenda, né? É como se Deus estivesse mostrando que a ira dele está se enchendo, tem um espaço que vai chegar ao limite, que Deus tem limite para a maldade, que Deus vai colocar o mal debaixo dos pés dele, que Deus vai ajuizar o mal e os praticantes do mal, os que praticam o mal. Se não me falha a memória, por exemplo, só para citar para vocês aqui, se não me falha a memória, a terceira taça da ira de Deus, que Deus diz que ali em Apocalipse, diz que quando o anjo derramar essa taça, a água das fontes e dos rios virarão sangue. E aí alguém fala ali, o anjo fala, ou alguém fala, o teu juízo é justo, porque os homens mataram seus servos e seus profetas. Está falando ali daqueles que mataram cristãos. Se você ler a história lá em Roma, naqueles lugares onde havia festa de cristãos sendo entregue aos leões, e as pessoas ficavam ali nas arenas aplaudindo, as mortes dos cristãos eram um show para eles, e parece que tudo foi muito bonito, né? Tudo muito lindo. Veja o que diz lá, a Bíblia diz que eles beberão água como sangue, porque é como se estivesse bebendo o sangue dos cristãos que eles mataram, o sangue dos profetas que eles mataram. Até hoje continua se matando cristão. Nos países onde o evangelho é proibido, cristãos continuam morrendo. E aí as pessoas dizem assim, mas se Deus é fiel com seu povo, como é que Ele deixa os seus filhos morrer? Apocalipse vem aí. Não se arrependa, continue com essa vidinha inteligente, que o mal diz que você é muito inteligente, você está se dando bem, né? Está se dando bem na corrupção, está se dando bem enganando o próximo, está se dando bem adulterando com a mulher do seu próximo, está se dando bem destruindo a filha dos outros, né, jovem? Está se dando muito bem, vai nessa. Você está se dando bem, você é o cara inteligente, né? Satanás diz que você é o cara e você acreditou, né? Satanás diz que você é a garota inteligente, você é a mulher inteligente e você está indo nessa. Jesus está te chamando nessa manhã para se arrepender antes que venha a ira, porque a taça indica que vai chegar num limite que vai derramar. Quando a ira de Deus se derramar, aí eu quero ver quem é que vai evitar o juízo de Deus. Se vai ter algum suborno, se vai ter gente com dinheiro suficiente para acoplar a ira de Deus. Não vai ter, meu irmão, porque o tempo de arrependimento é hoje. Agora, nesse momento, hoje é o tempo de arrependimento. Hoje Deus está te chamando a consertar a sua vida. Depois que derramar a taça, não adianta mais gritar, porque quando Deus diz sim é sim, quando Ele diz não é não, e ninguém muda isso. Quando a porta da arca de Noé se fechou e alguém foi lá e bateu, Noé, abre-nos a porta. Noé não abriu, por quê? Porque não era Noé que tinha fechado, era o próprio Deus. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. As taças do Senhor vêm aí.
para todos os que praticam o mal e vivem no mal e obedecem o mal e se abraçam com o mal e estão achando que estão se dando bem, Essa palavra é para você abrir os teus olhos. Cuidado que Satanás te dá coisas bonitas, muito bonitas. Ele te coloca em funções maravilhosas. Ele é inteligente. Ele tem soluções imediatas. Ele faz tudo parecer muito rápido. Hoje eu não tenho nada, se eu aceitar o mal, daqui a um ano eu tenho casas, carros, eu enriqueço e eu adquiro poder. Essa é a ideia do mal. A ideia do mal é essa. E aí vocês vê, né, nós os brasileiros, para usar o nosso país como modelo, ou como exemplo, quem pratica o mal está se ferrando em algum momento? Quem se corrompe no Brasil em algum momento está se dando mal? Lógico que não. Por quê? Porque é dinheiro. O dinheiro é a justiça. Mas eu vou continuar ingênuo. Eu vou continuar crendo em Deus. Eu vou continuar lutando, porque perfeito nós não somos, mas vou continuar lutando para obedecer a palavra de Deus, para viver a palavra de Deus. E depois, no fim, ao invés de eu beber da ira de Deus, a Bíblia diz que os justos chegarão lá no céu e o Senhor dirá: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A escolha é sua, meu irmão, minha irmã. Quer continuar praticando mal? O diabo diz que é muito inteligente. Vai fundo, mas saiba que esse castelo de areia em algum momento vai ruir. Jesus te chama para o arrependimento hoje. Hoje é dia de mudança de vida. Hoje é dia de você mudar o seu rumo, a sua trajetória. Hoje é dia de você dizer não para o mal e entrar nas fileiras daqueles que um dia verão Jesus como Ele é, face a face. Que Deus nos abençoe.